Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à segunda live dessa semana liderando, que hoje vai acontecer aqui pelo Instagram, mas que depois vai lá pro meu canal no YouTube, que por alguma razão eu não tô conseguindo subir os vídeos e fazer transmissão. Então vai ficar aqui e no meu canal do YouTube. Essa é a semana liderando, uma semana em que diariamente eu vou fazer uma live com um dos temas que são pilares do planejamento estratégico e de um posicionamento de liderança na advocacia. Então, a gente já falou de posicionamento de líder e hoje a gente vai falar de rotina. E afinal de contas, por que rotina tem a ver com liderança e por que rotina é algo fundamental para se obter resultados e acelerar resultados. Mas eu não tô sozinha, então hoje eu tenho comigo uma das minhas mentoradas e alguém que tem aí uma trajetória muito interessante, muito a contribuir, experiência como advogada, como mãe, como esposa, e como mulher nesse lugar de uma advocacia de liderança e de um protagonismo com liderança e que entendeu que a rotina estratégica na advocacia. Então eu já chamei ela aqui, a Bárbara. Vamos ver que ela deve estar entrando. Oi, Oiê, Carol, tudo bem? tudo certo. Obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui comigo, compartilhando esse encontro. Esse que deveria ser o terceiro, mas é o segundo encontro dessa semana para falar de rotina. E eu pensei muito em ti quando eu pensei quem poderia estar comigo aqui compartilhando percepções, experiências e resultados. Pensei muito em ti em relação a esse pilar, porque mesmo dentro do programa, né, em que eu trouxe a perspectiva desse pilar de rotina dentro do planejamento estratégico da advocacia de liderança, tu trouxe uma contribuição muito importante de um lugar de fala que eu ainda não tenho, que é um dos papéis que tu exerce, que eu ainda não exerço, que é de mãe, né? Esse papel de mãe, essa mulher que nós ocupamos esse lugar feminino de mulher, mãe, esposa, advogada, empresária. Então, eu queria te ouvir, Bom, começar te ouvindo. Antes de eu trazer aqui alguma clareza a respeito de porquê desse pilar, né, eu acho que a gente pode começar pela experiência, pela prática e pelas contribuições de quem trouxe tanta clareza a respeito desse pilar, baseado numa experiência aí, e que a gente também, em grupo, conseguiu fortalecer esse pilar que, vou te dizer, viu, eu subestimei. Eu achei que eu ia passar super rápido, assim, por esse pilar de rotina, que ia ser só um detalhe. E aí, quando eu me deparei no nosso encontro, que era destinado à rotina, e a gente levou o encontro inteiro falando sobre isso, a gente ficou mais de uma hora e meia falando sobre esse pilar, que eu pensei, uma aula que eu gravo explicando vai ser suficiente, não foi. Aí eu me dei conta que realmente tem um impacto muito significativo na nossa vida e nos nossos resultados. Então, vou te passar a palavra, te apresenta aí, conta da tua experiência. bom, Bárbara é meu nome, mãe, advogada, como a Ana disse, esposa, e nos tempos no tempo livre, escritora e pesquisadora e tudo mais que a gente consegue ser. Mas é exatamente isso que tu disse, para a gente conseguir ser multitarefas, a gente sempre passa pela rotina. E principalmente a gente que está na advocacia autônoma, como é delicada a, a equação disso. É como se a gente estivesse sempre equilibrando bolas, como se a gente fosse equilibrista, que aqueles equilibristas de sinaleira mesmo. E a gente não pode deixar cair a maioria delas, porque elas quebram. Então, é muito delicada essa equação. E eu
percebi também nos nossos encontros, quando a gente começou a conversar. Porque até hoje, assim, acho que isso se agravou mais no digital. Porque pós-pandemia, a gente veio para casa. Eu mesma, eu tenho um escritório, que eu vou algumas vezes, mas a maioria do meu trabalho é feito em casa. Então, eu montei um escritório, mas eu tenho uma filha de 10 anos. E eu tenho um marido que eventualmente trabalha em casa também no seu escritório. Então, como a gente organiza isso? Passa muito pela estruturação da rotina. E a estruturação da rotina passa também, no meu caso, passou pela identificação dos papéis e das funções e das minhas atividades. Então, a Ana é a rainha das planilhas, ela tem planilhas maravilhosas e onde a gente consegue identificar exatamente o quanto de tempo a gente precisa para cada uma dessas funções. E aí no grupo, nessa aula que a gente estava conversando sobre rotinas, eu lembro que as mães começaram a conversar sobre o quanto demanda de tempo, quanto as nossas crianças demandam de tempo, e principalmente tanto menores elas são até uma certa idade. A minha hoje já tem 10, então eu estou passando por uma fase de voltar a mim, voltar ao meu papel de Bárbara e deixar um pouco o papel de mãe, não em segundo plano, mas não é mais essa coisa tão importante. Mas quando a gente fala de advogados que têm filhos pequenos, tanto mais demandam tempo. Então, a gente até combinou, lembra o formulário que a gente fez? A gente fez um formulário específico para as mães advogadas conseguirem entender quanto de tempo elas demandam nessa rotina de ser mãe e advogar. E o quanto isso, e determinado esse tempo e que a gente passa cuidando, porque é a nossa escolha, porque a gente quer, ou precisa e quer, mas enfim, fomos mães porque queríamos. Então, porque queremos ainda que gostaríamos de ter uma rotina um pouco mais leve. Mas a gente consegue adequar e fazer até horários, começar a pensar em horários alternativos, porque isso é uma coisa que a advocacia autônoma permite também. Essa flexibilidade de agenda que ajuda muito na maternidade. Eu dificilmente teria conseguido trabalhar no meu antigo, na minha antiga ocupação depois de ser mãe. Pelo Uhum. menos nos primeiros anos, porque eu ainda. A Mel teve algumas questões, enfim, eu ficava envolvida com terapias, eu não teria como disponibilizar uma agenda de trabalho rígida, 9 ao meio-dia, 1 às 6 horas. Eu não teria como fazer isso, embora eu pudesse trabalhar às 8 horas. Mas eu teria que trabalhar em horários alternativos e às vezes comprometer um final de semana ou um horário um pouco mais cedo, para no horário comercial estar disponível para ela, porque era ela a minha prioridade de tempo e de deslocamento, então. E isso foi muito importante, acho que até para as mães de crianças pequenas que estavam no grupo também, porque identificando essas questões, elas conseguiram, acho que, se estruturar melhor em suas agendas semanais. E isso é muito importante. Na advocacia autônoma, a gente tem essa flexibilidade, mas a gente, para conseguir dar conta das coisas, tem que conseguir pensar fora da caixa e dizer, olha, não, eu tenho essas ocupações, essas são as minhas ocupações. Eu gosto muito de treinar, isso é muito importante para mim. Então, a minha rotina de trabalho tem que ter isso em conta também. E os horários que eu consigo adequar, eu também vou adequar na minha agenda. E é esse jogo de cintura que foi bem trabalhado, eu acho, quando a gente falou em rotina. Porque a gente conseguiu identificar quais eram os nossos gargalos e as nossas questões mais sensíveis, e a partir daí estruturar cada uma dentro daquelas tabelas maravilhosas. Eu digo maravilhosas porque são de fato maravilhosas. As tabelas da Ana pensam em tudo. E trazer para essa nossa realidade. Enfim, não sei, Ana, se...
trouxe uma palavra que ela contribui muito com essa percepção, assim, sobre essa gestão de tempo, porque é uma gestão, né? Que são os gargalos. Todo mundo passa pela percepção, vai precisar passar por entender essa questão dos gargalos para poder gerenciar a sua rotina e o seu tempo. Porque é o tempo passa e o tempo opera igual para todo mundo, né? Só que as 24 horas do dia não são iguais para todo mundo, por diversos contextos e fatores socioeconômicos, culturais, de gênero. Isso a gente dá por superada toda essa questão para poder objetivar aqui qual é o ponto que a gente está tratando. E aí, quando a gente fala, e eu falo mais para o público feminino, para mulheres advogadas, né? A gente, enquanto mulheres e profissionais, só acumulamos funções, né? E a maternidade, ela tá dentro desse combo dos papéis que a gente exerce. E que não se trata de uma questão de prioridade ou uma escolha, porque não. Como escolher, né? Ah, eu vou fazer isso agora porque é mais importante. A gente precisa dar a importância e o tamanho das coisas dentro da nossa realidade, dentro dessa possibilidade. Então, o tempo do expediente de trabalho, onde vai ser aquele tempo em que a gente produz e entrega a nossa força de trabalho, e é onde a gente dedica o tempo para ter o retorno financeiro, que é a nossa atividade econômica, ela precisa estar alinhada e ajustada na medida da possibilidade com todos os papéis que nós exercemos. Então, mulher, mãe, esposa, filha, amiga, né? Uma série de coisas e que são para os outros, mas que são para nós também, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, nosso bem-estar. E aonde que a gente vai encaixar, então, esse tempo para nossa atividade profissional? Isso é uma das coisas. E ao olhar para o tempo, se eu não olho de maneira rigorosamente objetiva, a gente vai ficar refém das nossas percepções, que normalmente são injustas, nos causam culpa e pressão, né? Porque aí a gente nunca acha que está trabalhando o suficiente, tempo com os filhos suficiente, cuidando de nós suficientemente, e ficamos numa equação difícil de lidar, pensando, eu trabalho, 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 parece que eu não fiz nada e o meu dia não rende, eu não consigo ficar com os meus filhos porque eu estou sempre com alguma pendência do trabalho ou com a cabeça no trabalho, então fica realmente muito difícil. E aí, o desafiador, e por isso que eu te trouxe aqui, e foi algo que nós nos complementamos, foi justamente o momento em que entra essa variável na equação que realmente é indiscutível. Ah, mas é que eu que tenho filhos, eu que, além de ser, né, dona do meu próprio negócio, profissionalmente ativa, né, como autônoma e sou mãe, é diferente, não é a mesma coisa. E de fato não é. Então, como a gente encontrar uma forma de estimar e calcular essas horas desse dia que está cheio de atividades e que no fim das contas, quando a gente vai olhar para o nosso planejamento estratégico, a rotina é um pilar que sustenta tantas coisas na nossa função profissional que a gente nem se dá conta, né, Bárbara? Eu acho que daí eu vou fazer aqui a conclusão desse raciocínio e vou te passar a palavra, porque quando a gente tem clareza da nossa rotina, a gente consegue estabelecer limites de comunicação e acesso, né? Então, se tu tem um horário para responder os teus clientes, para dar retorno das demandas, estabelece critérios de comunicação e limite na relação com os teus clientes, esse é uma premissa que vem da rotina.
né? Dos teus horários. E isso é uma coisa. Se tu sabe estabelecer e consegue entender quais são os critérios que tu vai utilizar para estabelecer dentro da tua rotina a tua carga horária de trabalho, disponibilidade, a tua força de trabalho para operacionalizar, e é disso que eu quero que tu fale depois, todas as frentes do teu negócio, que é operacional, comercial, de gestão, do fazer, né, do técnico, do atendimento, dos prazos, né? Tu vai, então, saber o quanto tu tem de equilíbrio, e talvez não seja equilíbrio aqui a palavra mais adequada, mas de como tu vai fazer essa gestão dentro das horas que te sobram, porque o expediente é a hora que sobra, né? E o que a gente costuma fazer? Sobrepor as coisas, né? E achar que porque tá sobrepondo vai ter mais tempo, na Não, verdade, não. não. E por último, quando a gente sabe o valor que a nossa hora tem, e valor de muitas instâncias, não só financeira, porque uma hora a mais no escritório ou no trabalho pode significar uma hora a menos com o teu filho, a gente não só quantifica o valor do nosso serviço financeiramente, economicamente, monetariamente, mas o valor da nossa paz em estar ocupando todos os papéis que nós sim escolhemos ocupar e que é extremamente desafiador. Então, isso vai influenciar, inclusive, na precificação do teu trabalho. Se tu sabe Sim, o quanto custa em muitas instâncias, em muitas frentes, o quanto custa cada hora do teu dia. Então, queria exato. te ouvir nesse sentido. Ó, e a Não, natureza comentou ali também, depois a gente dá uma resposta. tá certo. Isso, tá. Bom, vamos começar então. É, a estruturação da rotina, ela passa por um autoconhecimento e por disciplina. E eu acho que isso é o primeiro ponto que a gente tem que enfrentar. Olhar para si e nisso as tabelas, por isso que eu digo a necessidade de às vezes a gente enxergar, porque normalmente a gente acredita muito nas nossas falas e nas nossas. Ah, sim, mas é, eu fico. Ah, não, em 2, 3 horas eu dou conta disso, com certeza. Não, mas eu vou ter 5 horas depois para fazer. Mas a gente não se dá conta das sobreposições, como tu disseste, e também não se dá conta de que a gente tem. Eu digo mais no meu papel mãe, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu preciso saber também que eu preciso ter na minha rotina semanal um tempo para o imponderável, para aquilo que eu não sei que vai acontecer, mas eu sei que na minha semana, 3 horas, pelo menos, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas uma média de 3 horas da minha semana, eu preciso destinar a um horário livre para ajustar esses pequenos imprevistos que acontecem. Então, isso é importante também. Isso tudo passa por disciplina e por autoconhecimento. Então, quando eu tenho a tabela e eu vejo ali o quanto que eu uso do meu tempo para deslocamento, alimentação, lazer, eu, no caso, treinos, mas enfim, atividade física, o banho, às vezes a gente não se dá conta, mas isso leva tempo. Leitura, meus hobbies, eu preciso, às vezes, a pesquisa também me toma um tempo, e eu preciso dividir isso em horas líquidas. É como se a gente estivesse estudando para concurso. Não é porque eu sentei 8 horas que eu estudei 8 horas. Não é porque eu fui para um local destinado a estudo ao meio-dia e saí às 8 da noite, e isso não significa que eu fiquei 8 horas estudando. Eu posso ter ficado 8 horas sentada, divagando, fingindo, estudando algumas horas, mas não são horas líquidas. Então, quando a gente consegue converter, eu gosto do conceito de hora líquida. Quanto tempo de fato
eu passo nisso? E quanto tempo eu preciso para isso também? Isso é uma questão de autoconhecimento. Eu tenho que saber quanto tempo, em média, eu levo para redigir uma petição. E o quanto eu posso otimizar do meu tempo fazendo para que isso seja feito de uma forma mais eficaz. É, hoje a gente está num período de vida, assim, numa era em que a gente pode usar muitas ferramentas que nos auxiliam. Então, a gente tem alguns aplicativos, até inteligência artificial, Perplexity, chat GPT. Opa, enrolei, fiz um trava-língua agora. Chat GPT. Enfim, a gente tem vários instrumentos, tem o Manus, o próprio Copilot da Microsoft, a gente consegue otimizar rotinas e minimizar o esforço que a gente tem para fazer algumas tarefas. Eles Principalmente não as vão fazer crianças, né? isso, então, operacionalizando essas questões todas, eu consigo otimizar o meu tempo, e otimizando o meu tempo, eu tenho mais tempo inclusive para fazer captação de clientes, para conseguir atender mais pessoas, para coisas que a gente não se dá conta, o tempo que se leva respondendo o WhatsApp. Os meus clientes sabem, o WhatsApp é um. Eu tive de separar tempo na minha semana para conseguir dar conta, porque às vezes eu tenho 150 mensagens não lidas e são, claro, nem todos são clientes, mas são grupos, é família, é escola, os clientes, os grupos dos clientes, o grupo de pesquisa, são muitas coisas para dar conta de responder. Se eu tomo isso como urgência, eu não faço mais nada o dia inteiro. E eu preciso, essas pessoas precisam que eu trabalhe e que eu entregue aquilo que eu prometi. E não é responder mensagens necessariamente. A resposta é necessária, mas ela tem, eu não posso ter esse imediatismo. É como se a gente estivesse tratando dos quadrantes do Covey, eu gosto bastante, que são urgências desimportantes, urgências importantes, não urgências desimportantes e não urgências importantes. Normalmente a gente deixa as não urgências importantes lá para o fim, porque a gente fica com as urgências importantes e desimportantes e sempre apagando incêndio. Na medida em que a gente tem um planejamento da nossa rotina, a gente começa a conseguir identificar onde cada coisa está dentro desses quadrantes e destinar um tempo para isso. Então, como a gente trabalha na advocacia autônoma, a pessoa física se mistura com a jurídica, é muito importante também essa organização da rotina e dos papéis para que a gente consiga, inclusive, não misturar os ganhos, por exemplo. Eu tenho que saber a destinação dos meus ganhos conforme o custo de escritório, o meu custo de pessoa jurídica e o meu salário, pessoa física, e o planejamento para o crescimento do meu negócio. Isso nós somos empresas de uma pessoa só, então, e é mais importante ainda que a gente seja tanto organizado quanto conseguirmos. E isso passa por disciplina, até para que a gente possa, a partir dessa disciplina, ter esse tempo livre para, então, aproveitar as coisas boas que estão além do trabalho. E usufruir desses resultados de Isso, verdade, né? Porque tu trouxe agora o elemento eficiência, né? E a gente só consegue medir a eficiência quando existe também um retorno justo e adequado daquele empenho e esforço e energia que está sendo implementada ali, né? E tendo um benefício, podendo usufruir daquele esforço que foi depositado, porque, sim, estou sendo muito bem remunerada, estou ganhando bem. Sim, mas daí se todo esse dinheiro se converter em remédio, em tratamento de saúde, porque tu está num nível de estresse, uma qualidade de vida
péssima, não podendo cuidar de ti, aí tem uma questão, né? Tem uma questão já interferindo na eficiência da tua entregue. A gente não está falando aqui numa circunstância de necessidade ou de exceção ou de caráter transitório. É pensando em quando a gente entendeu qual é o nosso modelo de negócio, entendeu o que garante a nossa rentabilidade e aí operar num limite saudável e sustentável, né? Até porque entender que pode ser que nessa rotina da advocacia nós não tenhamos uma constância, por exemplo, de faturamento. Lidar com isso é fundamental. Mas se está sempre com aquela sensação de exaustão, de estar apagando incêndio, de estar sempre chegando no fim do mês exausto e angustiado, alguma coisa pode estar precisando de algum ajuste e atenção antes que tu colapse. Porque eu digo, né, o colapso é uma tendência, né, na advocacia. Então a gente tem que cuidar muito disso, e principalmente gente nesse lugar de fala enquanto mulheres, né? As mulheres costumam colapsar muito mais, né? Há estudos já demonstrando que o burnout, né, tem muito mais mulheres passando por isso. Então, é nesse lugar de cuidado, né? De autocuidado, cuidar de si, do seu negócio e das pessoas, né? Porque as pessoas que são atendidas, impactadas pelo nosso serviço também merecem serem cuidadas, mas começa também por nós, né? Sabe, Ana, quando tu Pode. diz no cuidado, essa questão do cuidado, acho que é uma coisa que nós mulheres temos que começar a pensar muito sobre isso, porque a gente culturalmente, e eu acredito que isso seja muito mais cultural do que biológico, nós culturalmente somos cuidadoras. Aprendemos, nós somos criadas para cuidar. A nossa criação é voltada ao cuidado. Então, que a gente comece pelo menos pelo autocuidado, É, entende? E passando por esse autocuidado, que passa pelo autorrespeito, que passa pelo respeitar limites, e, e esses deveriam ser os nossos alicerces, é. para depois a gente conseguir fazer o cuidado também do outro, se assim quisermos e desejarmos, porque Isso. isso é cultural. Exatamente. Essa questão. E aí parece que a gente está falando de uma coisa. Ah, mas tudo isso vocês estão falando, isso tem a ver com rotina? Sim. Como é que surgiu isso? Por que que eu coloquei esse pilar, né, dentro do nosso planejamento estratégico, dentro de um programa que se propõe a construir planejamento estratégico com critério e com método, né? E como eu disse, subestimei porque eu achei que era uma coisa que poderia ser mais objetiva e ela tocou profundamente em todas. Vem da minha experiência, que eu não desejo que ninguém passe pela mesma experiência que eu, mas que infelizmente nós mulheres experimentamos isso com uma certa frequência, que é esse colapso, né? Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Oi, Claudinha. E esse colapso, a gente não precisa aprender nesse nível de sofrimento, né? Que é se dar conta de que não há espaço mais para a vida dentro da sua rotina, né? Por ela estar extremamente consumida pelo trabalho, né? Num momento em que, bom, tem momentos da vida em que a gente vai, né? Plantar mais, tem momentos, tem necessidades também, entendemos tudo isso, mas bom. E aí, o que que a gente quer dizer com rotina, né? Que é uma construção, é um processo. Então, inicialmente é literalmente contabilizar horas. E é horas de tudo. Não tem como, né? Às vezes, o meu desejo é dormir 8 horas por dia. Beleza. E qual é o contexto em que isso vai precisar ser aplicado para ser possível? Talvez não seja. Ou talvez tu tá
superestimando a possibilidade disso acontecer dentro de uma rotina que não comporta isso. Ah, eu quero tantas horas, eu espero, estimo que eu tenha tantas horas de lazer. Bom, como é que tá todo o restante para isso caber ou não? Da mesma forma, o expediente. Eu estimo que eu trabalho 8 horas por dia, mas isso é possível e viável? E como essas 8 horas estão sendo administradas? Elas estão sendo úteis, né? Ou tu tá 3 horas dessas 8 respondendo o WhatsApp ou não conseguindo concluir uma tarefa porque tá tudo desordenado dentro dessas horas. Mas, enfim, primeiro passo, contabilizar horas estimadas para cada uma das coisas que tu faz e dos papéis que tu exerce. Depois, a gente vai para uma matriz, né? Por que matriz de rotina? Porque é quando tu vai, então, estimar aquelas horas inegociáveis dentro dessa matriz. E que isso é diferente de agenda. Porque a agenda, ela opera para aqueles compromissos que não dependem tão somente só da minha gestão de tempo. Então, pode ser uma reunião que surge, um cliente que surge para eu atender, algo de lazer, uma aula que eu quero ir, um evento, uma palestra, uma consulta médica. É o extraordinário que não está naquela matriz negociável. E aí a gente começa a ter mais percepção, mais clareza do que requer de nós essa gestão de tempo. E aí sim começar a falar em eficiência. Ana, Então, tu diria que essa agenda passa, primeiro a gente estrutura e coloca isso nessas planilhas em horas e depois a gente monta a nossa agenda dentro desse prévio ajuste que fizemos. exatamente, entendendo que aonde cabe ou não, eventual, onde vai precisar ou não sobrepor, e aonde que tu vai, por aqui, por exemplo, se tu estabeleceu na tua matriz de rotina que das 19 às 20 horas tu vai assistir aula da tua pós-graduação que tu quer terminar esse ano, e surge algum compromisso lá na tua agenda, que é às 19 horas, para onde é que vai essa. Daí sobrepôs, né? Para onde é que vai? Como é que tu administra isso? Porque a gente só pega lá a consequência, né? Ai, tô atrasado, não consigo terminar nunca isso, não dou conta. Então, qual é essa gestão, que é o que tu fala, por exemplo, para falar, poder falar de eficiência. E é tão simples assim. E a gente faz isso todos os dias. A gente não se dá conta, mas a gente está sobrepondo. Para essas margens, por exemplo, para essas coisas extraordinárias. Se tu dentro da tua matriz, né, tu precisa inegociavelmente de 4 horas de expediente e surge uma consulta médica para tu ir dentro dessas 4 horas ali, sei lá, das 2 às 18, como que tu vai fazer a gestão desse tempo que se sobrepôs? Né? Então, assim, coisas desse nível que eu digo que existe uma diferença da agenda para essa matriz de rotina. Então, é nesse nível, e aí que a gente vai olhar para dentro da nossa atividade profissional. Bom, se eu cheguei a um cálculo da minha matriz de rotina, de que eu preciso de 6 horas úteis de expediente, o que que eu faço? Como que eu gerencio todas as atividades que eu exerço dentro do meu negócio? E esse é um ponto que vale tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, para a rotina pessoal e profissional, né? A vida é uma só. Então, dentro dessas horas de expediente que eu tenho, quantas horas eu sei que eu preciso consumir ou dedicar, ou que vão ser consumidas ou dedicadas para responder mensagens no WhatsApp? Para fazer o gerenciamento de prazos, para fazer a produção intelectual, para fazer a prospecção de clientes, para fazer o operacional do escritório. Quantas horas por mês tu leva para fazer a contabilidade, para fechar
né, o faturamento para Isso é eventualmente muito lidar importante. com a Isso é cobrança muito dos importante. clientes. Porque, né, no fim é isso, porque não são só sobre as horas de expediente, é sobre o que todo o teu negócio precisa dentro dessa carga horária. Mas entende que a gente estabeleceu lá na matriz quantas horas seriam possíveis? Uhum. Então, Sim, significa é. que se alguma sobreposição acontecer nesse tempo, como que tu vai dar conta, senão vai te sobrecarregar. É inevitável essa sobrecarga, né? Se a gente E não acho tiver. que isso é o mais importante na advocacia autônoma, quando a gente é uma empresa, vamos chamar assim. Porque normalmente se pensa, eu preciso de 6 horas de trabalho. As 6 horas de trabalho são de produção intelectual, audiências, atendimento de clientes. Mas isso, a advocacia autônoma, ela vai muito além disso. Porque eu preciso operacionalizar dentro do meu horário de trabalho, que eu disponibilizei para o trabalho, todas aquelas questões que dizem respeito ao gerenciamento do negócio. Isso. E isso vai além do trabalho intelectual, da produção textual, do atendimento de clientes. A gente precisa, dentro deste horário destinado a trabalho, destinar um tempo para prospecção, para gerenciamento de mídia social. Aqui entra WhatsApp, Instagram, o que for. A gente precisa fazer a contabilidade. Se não faz a contabilidade, ter uma organização contábil para passar esses dados, então, para quem vai fazer essa contabilidade. A gente precisa. é, são muitas, são muitas frentes Isso. que precisam ser todas trabalhadas por uma mesma pessoa e que são também trabalho. Mas não o que a gente entende de trabalho, porque o autônomo iniciante, principalmente, negligencia esse operacional É. porque ou vem de CLT, ou já é um jovem advogado que não tem essa noção negocial, essa noção de empreendedorismo, porque infelizmente a gente não aprende gestão de negócio em faculdade. Hoje um pouco mais, mas na minha época era inexistente. Então, e não se pensava também sobre isso. Hoje, acho que com o digital se pensa um pouco mais no autônomo, porque a gente tem esse romantismo do melhor sozinho, mas esse romantismo é exatamente o que a gente precisa ver de frente e encarar, porque sim, é muito bom eu ser autônoma, sim, é muito bom eu ser a gerente do meu tempo, mas também é difícil. Sim, é difícil, pode ser uma grande cilada, né? Quem nunca, às vezes, Por pensa. isso a necessidade de estruturar isso. Por isso a necessidade de se pensar sobre, falar sobre, de ter alguém que ensine, de ter alguém que oriente como fazer, de buscar conhecimento também sobre esse operacional, É. sobre todas essas questões que orbitam o trabalho intelectual, a produção textual, o atendimento de clientes, enfim. A preparação, porque e às vezes assim, é da coisa mais básica mesmo, tipo, tu acha que consumiu 1 hora do teu dia o atendimento que tu fez de 1 hora, mas não é 1 hora. Às vezes é o dobro. Se teve um deslocamento, se teve uma preparação, se teve uma mensagem a ser enviada para confirmar, entende? Então não é 1 hora. E essa 1 hora que tu estava em atendimento, tu recebeu mensagem, vai ter que responder, Uhum. deixou de fazer alguma coisa que precisa do teu tempo e atenção. Então, são coisas que nós achamos que são simples, mas que dentro de um sistema que tem uma série de tarefas, ações, atividades que demandam de nós, se torna muito complexo. E é isso, né? Gerenciamento de tempo e realmente é exigente. Só que mais exigente ainda somos nós, que nos cobramos uma produtividade que às vezes é impossível de operacionalizar. Então,
por isso que a gente precisa dar esse passo, que às vezes as pessoas elas se sentem pressionadas ou ai, mas planejamento estratégico, colocar isso numa planilha me dá uma É sensação engessar a rotina. de rigidez, né? E de engessamento. E na verdade é o contrário, é para ser libertador, porque só o fato de na nossa mente, a gente mentalmente ter essa paz de pensar, tudo bem, agora eu estou com os meus filhos e eu posso estar presente aqui. Uhum. Porque essa é a É. decisão, existem decisões conscientes. Senão, a gente vai viver o tempo todo no trabalho com a cabeça nas coisas que deixou de fazer com a família pensando nas coisas do trabalho, na academia sem conseguir desligar do celular. Então, Respondendo mensagem enquanto treina. nunca está presente, e isso é extremamente exaustivo. E aí a gente fica se cobrando de uma produtividade que dessa forma não vai funcionar. Então a gente vai precisar fazer escolhas. E eu não estou dizendo que isso vai tornar necessariamente vai deixar, a gente vai ter mais tempo livre, ou, né? Não significa, até porque empreender e ser autônomo não significa necessariamente ter mais tempo sobrando. Mas é que tu tenha, que a gente possa fazer escolhas conscientes de que, bom, hoje eu vou ter que trabalhar até as 9 da noite. Isso, e estar presente naquele momento, focado naquilo Porque para senão tu vai pagar conseguir. 2 vezes, né? Senão tu vai Exato. pagando É, sem conta é. com juros, e é juros sobre juros. E isso é uma coisa que me tira, assim, realmente a paz. Porque é aquilo, se tu tá pagando um preço, tu tá consciente que tu vai pagar esse preço, beleza. Tu tá pagando o preço. É uma escolha. Esse mês, para eu bater a minha meta, eu vou É. ter que trabalhar até as 9 da noite. Então, Uhum. e aí estamos conscientes, beleza. É. Agora, se eu faço isso, não estou consciente da minha escolha, estou me cobrando, estou pagando o preço mais os juros, e é juros sobre juros. Então vai ser exaustivo, vai ser cansativo, vai ser frustrante, Menos porque produtivo. é menos produtivo, porque tu vai estar lá às 8 da noite tendo que dar conta, né, da demanda e pensando, pô, queria estar fazendo outra coisa, tu começa a odiar o teu trabalho, as coisas que tu faz, quando na verdade tem um equívoco aí de percepção e nível de consciência. E por isso que eu digo, é a clareza que a gente vai ter dessa matriz, dessa rotina, para poder tomar melhores decisões. E é por isso que eu falo de liderança. É liderança de poder liderar as suas escolhas. Ninguém está dizendo que vai ser mais fácil, porque não é para ser fácil, é para ser feito e a gente paga É. preços. Né? Afinal de contas, é aquilo que tu mesmo falou. Eu escolhi ser mãe, eu escolhi ser profissional e dedicar minha vida para isso. Eu vou pagar um preço. Desde que eu saiba qual é que é esse preço, eu vou fazer o que precisa ser feito, ponto, porque não é fácil. É. E não é só uma escolha do tipo, então tá, então eu não vou ser mãe, então tá, então eu não vou mais trabalhar, vou parar Não. de trabalhar. Não é É. sobre isso quando eu quero escolher as duas coisas. Quando eu posso escolher. Ou quando eu posso escolher realmente, não, então tá, eu vou fazer só uma delas. Uhum. Mas é isso, a gente pagar o Tudo preço. passa pela consciência, exato, pelo autoconhecimento e pela consciência da escolha. Escolher, o problema é não escolher a vida atropelar e fazer uma escolha porque houve um atropelamento. É uma escolha inconsciente. E isso sim atravessa muito. Mas quando a gente tem a maturidade, a maturidade eu digo aqui não em sentido etário, mas a maturidade de pensar, de refletir sobre decisões refletidas e tomadas de posição pensadas, não é que custem menos, elas pesam menos. É, Porque eu posso ter exatamente o mesmo caminho,
se esse caminho foi escolhido, a tendência que isso me satisfaça é muito maior do que o caminho exatamente igual que aconteceu. Sim. Porque eu fui não escolhendo aqui, não escolhendo ali, deixando a vida me levar lá. Isso é muito importante, essa consciência. E isso passa por disciplina e por autoconhecimento. E isso é Disciplina. libertador. É. E aquilo, né? Sem romantizar, ninguém tá romantizando e ninguém vai romantizar, e por isso que é a maturidade, né? Já foi o tempo em que era glamuroso tu dizer que Né? tava exausto e que é workaholic. Peraí, só um pouquinho, isso custa a minha saúde. Porque sim, Uhum. trabalhar cansa. Ser mãe Né? é muito cansativo, né? Poxa, olha quanta coisa que a gente faz que é cansativo e isso não torna a gente Uhum. uma mãe ruim ou que a gente não gosta de Né? ser mãe, ou porque eu sei, eu não gosto do meu trabalho, vai cansar, mas qual é o preço que tu pagou, ou qual é a energia que tu tá colocando, qual é a expectativa, porque como eu disse, né, se tu, eu ousei na minha meta esse mês, eu ousei, isso vai custar mais tempo, mas eu tô com um propósito, Mas é uma escolha consciente. eu tô num firme propósito daquilo, daquela escolha, né? E aí tem outra repercussão na minha vida e na minha saúde, né? E eu posso fazer escolhas e colocar limites, porque Né? vai ter dias que mesmo fazendo o que tu ama, tu vai estar cansada. Tu vai trabalhar até mais tarde, não vai ter, não tem, né? A gente não tá romantizando num nível de achar que vai ser mais fácil. E essa é a questão. Existem momentos da vida em que a vida exige mais da gente. E tá tudo bem. A questão é, quando a gente deixa esses momentos virarem rotina por uma falta de organização, isso sim gera um estresse e falta de escolha também. Escolha consciente, eu digo, deixar se atropelar pela vida. E isso gera muita frustração. É diferente de eu quero fazer uma pós-graduação. Se eu inventar outra pós-graduação, o André me mata. Não quero. Eu quero fazer uma pós-graduação. Fiz, terminei ano passado. Eu sabia que eu teria um ano e meio de uma rotina muito mais exigente do que se eu não tivesse escolhido isso. Mas é uma rotina mais exigente por um ano e meio, por um período que eu escolhi me submeter, porque eu acredito que eu vou ter um ganho que vai fazer valer a pena esse esforço e o que eu tive que dedicar Uhum. momentaneamente. A questão é, às vezes a gente se desorganiza de uma forma e entra numa montanha russa e é uma bola de neve que vai crescendo, 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 e a gente não se dá conta de por que essa sobreposição de atividades e essa má gerência nos deixam tão esgotadas. E quando a gente vê, passaram 5 anos de confusão. E não foram 5 anos em que eu produzi, em que eu cresci, foram 5 anos em que eu me esgotei, porque eu não tive esse olhar para coisas que deveriam ser o meu alicerce, que é o estabelecimento da rotina, o estabelecimento de quantas horas eu posso trabalhar e do quanto vai valer a minha hora por conta disso, de quanto eu gostaria, de quanto eu preciso, de quanto eu gostaria de ganhar, de como eu vou fazer esse planejamento financeiro, do quanto eu preciso de reserva, do quanto eu preciso de, enfim, outras questões que são que orbitam todo esse trabalho e que precisam ser pensadas. Sim. E a gente entra, às vezes, e eu digo porque já fiz isso, a gente entra numa bola de neve e é um esgotamento crônico, e quando tu para ver, tu não sabe o que está acontecendo e nem o que tu está vivendo, e é só estresse, cansaço e frustração. Aí sim, acho que por isso também a gente vê tantos advogados frustrados, é muito por conta dessa falta de gerência, É. de autogerência, para quem é autônomo.
São as decisões e as escolhas conscientes que envolvem aquilo que eu quero, aquilo que eu posso e aquilo que eu preciso fazer, né? E, é, é. E aí não tem. Porque não tem como a gente medir coisas que muitas vezes tem um caráter tão subjetivo. Ah, eu trabalho muito, eu trabalho pouco, será que eu deveria dedicar mais horas ou menos horas? Não sei qual é o teu objetivo, quais são as tuas necessidades urgentes nesse momento, né? Porque talvez tu não vai ter essa vida idealizada de, então eu trabalho só 4 horas por dia, se as tuas contas demandam que tu trabalhe mais, ou que tu não, o negócio não se sustente desse modelo. O que que tu precisa fazer para poder sustentar um modelo que te permita isso? Ah, eu quero tirar férias 3 vezes por ano. É, né? Mas o que que precisa, o que que pode e o que que tu está disposto a fazer para isso acontecer? E aí tudo isso passa pela rotina, né? Boa noite, Evanir, seja bem-vinda. Então, é muito legal a gente poder conversar sobre isso. Então, esse é um dos pilares de um dos programas, né, de mentoria, um programa destinado ao planejamento estratégico, que não é um planejamento estratégico para como é que é engessar ou tornar rígido, né, o nosso dia a dia, não, é para trazer liberdade, é para trazer leveza, né, e para que a gente saiba o preço que a gente vai pagar e escolha fazer isso, possa fazer isso, fazer o que for preciso. Não é para ser mais fácil, é para ser feito. Então, quero te agradecer. Nossa, acho que a gente até passou já do nosso tempo. Eu falei, ai, rapidinho, Bárbara, 40, claro. Mas muito obrigada pela tua companhia, pela tua parceria, por ter também feito parte do programa, poder ter É colhido um prazer. dados disso. Eu fico muito contente, porque às vezes eu acho que tá tudo também maluco na minha cabeça, que pensa tudo em planilhas, e eu fico feliz quando isso impacta positivamente a vida de alguém. Amo as planilhas da Ana. As planilhas já disse, são as melhores planilhas já feitas pela humanidade. Que legal. Porque eu entendi que a minha forma de servir as pessoas e cuidar das pessoas é por meio dos processos, esses processos, né? Então eu entendi que a minha forma de olhar para as coisas e organizar as coisas torna a vida das pessoas mais fácil. Então, essa é uma das minhas formas de cuidado, né? Então, foi assim que eu entendi que o meu servir poderia impactar positivamente a vida das pessoas. E porque na minha vida foi muito importante também, isso me impactou também, quando eu comecei a olhar com esse olhar que muitas vezes é tido como racional demais ou frio demais para as coisas, mas que foi o que realmente fez com que eu tivesse mais domínio das minhas escolhas e da minha qualidade de vida. Então, se eu puder ajudar, né, outras pessoas que são tão competentes, tão qualificadas assim como tu, a tornarem a rotina mais leve, a vida mais leve, com mais resultados, eu vou ficar bem, bem feliz. E obrigada também por ter E muito pelas falo por mim, assim, a mente criativa foi muito beneficiada pela disciplina das planilhas. E eu uso. Eu tenho Excel no meu telefone por tua. Não, é porque é aquilo, né? Eu tenho um áudio que a gente devia um dia publicitar. É quase um meme o áudio que tu mandei pra ti, né? Bárbara, me fale quais são os problemas que eu te direi quais são as soluções. E aí a gente conversando sobre rotina, né? Em planilhas. Isso, uma das coisas que a gente vai colocar no programa foi uma das nossas conversas, né? A gente falando sobre rotina e tu me trouxe alguma situação que foi, olha, Bárbara, eu tenho uma planilha para fazer isso, É mas uma planilha maravilhosa. quer que eu te mande essa planilha? Quero. E aí foi, né? A minha planilha maluca. E aí, enfim, ele acabou se transformando também em um pilar trabalhado na mentoria.
Mas muito obrigada. O Caetano já tá me chamando aqui. Ah, Deu já, ó, já passou do horário, porque Caetano, ele sabe qual é o meu horário de parar. querido. Ah, foi Obrigada, um prazer. Conte comigo sempre. obrigada igualmente. Tchau, tchau. E obrigada para quem esteve Tchau. conosco. Beijo. Obrigada, Claudinha. Obrigada, Jaque, a Túria. Eu vou dizer Tati, Bonito, obrigada. Tchau, tchau. tchau.